Ao falarmos de Justiça e Constituição, não podemos deixar de recordar que a Constituição de 1976 vem pôr termo não apenas a uma experiência constitucional autoritária, como a um sistema de justiça também marcado por alguns traços autoritários. Algumas das grandes preocupações dos constituintes de 1976 diziam precisamente respeito à efetiva construção de um Estado de Direito democrático no plano da justiça. E por isso há traços de continuidade e há traços de ruptura entre a Constituição de 1933 e a sua experiência política e a Constituição de 1976. A primeira grande preocupação era, efetivamente, a de tornar o sistema de justiça um sistema democrático. E isso foi feito através de várias vias. Tratava-se, efetivamente, em primeiro lugar, de construir um sistema que rompesse com a possibilidade de interferência do governo no governo da justiça. E isso foi feito de várias formas. A criação do Conselho Superior da Magistratura foi uma delas. O Conselho Superior da Magistratura, que teve desde 1976 aos nossos dias, por sua vez, vários regimes legais, procurou, desde a sua fundação, precisamente dar essa nota de uma completa independência no modelo de recrutamento, de avaliação e de promoção dos juízes, em que a intervenção do governo, dos partidos políticos ou de qualquer força económica não tivesse lugar. Em segundo lugar, tratou-se também de reforçar essa independência a um outro nível, ao nível do próprio Estatuto dos Juízes. E o Estatuto dos Juízes, que é aprovado na sequência da Revolução de 1974 e da Constituição de 76, precisamente dá aos juízes as garantias de independência que nós consideramos suficientes e que são adequadas a um Estado de Direito democrático. No plano organizativo, as diferenças não são muitas. Continua a manter-se a comarca como a primeira unidade no Governo da Justiça, seguido de tribunais de relação e, finalmente, de um Supremo Tribunal de Justiça. A grande reforma nesse tal sentido democrático vem de uma outra instituição que, na experiência de 1933, era preambular à magistratura judicial e que é o Ministério Público. Aí sim, tratou-se efetivamente de dotar o Ministério Público de autonomia. E essa autonomia significa que já não é mais possível que o Ministro da Justiça, por exemplo, transmita instruções a qualquer um dos procuradores do Ministério Público. E essa autonomia é reforçada também por um órgão similar ao Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público. E também aqui, nessa procura por separar a intervenção do governo das magistraturas, também essa despolitização da magistratura do Ministério Público passará por dotar essa instituição de um estatuto que é similar e, na verdade, paralelo ao estatuto da magistratura judicial. Um terceiro pilar, que na verdade é acrescentado à Constituição de 76 em 1982 na reforma da Justiça, é a criação do Tribunal Constitucional. Criado em 1982, entrado em funcionamento em 1983, o Tribunal Constitucional vai se tornar uma instituição-chave para o Governo da Justiça. E nesse plano, o Tribunal Constitucional enraizou-se não apenas por decisões importantes, mas também pela forma como se articulou, no princípio de forma até problemática, mas no final consensual, com os tribunais judiciais e também com os tribunais administrativos. Também aqui, mantendo algo que já vem da tradição portuguesa, na verdade, de uma tradição oitocentista, ao lado dos tribunais judiciais, a Constituição de 76 continua a consagrar uma outra organização e hierarquia de tribunais, os tribunais administrativos e fiscais. Também aqui com uma organização que foi variando ao longo do tempo, também ela encimada por um Conselho Superior próprio e que tem como topo o Supremo Tribunal Administrativo. Ao longo destas décadas de vigência da Constituição, também foi muito importante a despolitização dos tribunais administrativos, uma vez que na tradição da Constituição autoritária também os juízes eram designados pelo governo. E nessa independência dos tribunais administrativos e fiscais, o papel do Supremo Tribunal Administrativo é também um papel de primeira importância. Tudo isto
não seria possível, não apenas sem este desenho constitucional, mas também pelo facto de a Constituição de 1966, de uma forma brilhante, ter vindo a consagrar esta organização sob a égide do direito de acesso à justiça. O direito de acesso à justiça e aos tribunais é uma das primeiras garantias e, na ordem constitucional, é mesmo o primeiro dos direitos fundamentais. E nessa ideia, nessa linha de força de que o primeiro dos direitos é exatamente o direito a um juiz isento e imparcial para cada uma das causas, a Constituição, portanto, de acordo com uma matriz que podemos encontrar também na Convenção Europeia dos Direitos do Homem e noutros textos, a consagrar o princípio do juiz legal ou do juiz natural. Portanto, a Constituição de 1976 tem traços de continuidade e de ruptura com o constitucionalismo anterior. E tudo isso foi também o fruto de grandes professores de Direito, como aqueles que vêm atrás de mim, no meu caso, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, e do professor Jorge Miranda, professor de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.